O Dr. Edson, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui hoje falando em nome da Rio International. É uma grande honra poder fazer parte desse congresso e poder falar. Assim, acho que a ideia também é poder dividir um pouquinho da experiência internacional. Acho que vai ser interessante a palestra do Frank. Tem muita experiência, ele até não gosta muito que a gente fale isso, que ele fica falando que a gente chama ele de velho. Mas tem mais de 30 anos de experiência só na Rio, trabalhando praticamente só com casos de arbitragem. Se não for caso de arbitragem, é sempre pleito em construção. E trabalhou em diversos casos ao redor do mundo, e sempre casos bastante, nem sempre, mas muitos casos bastante grandes, bastante complexos. Então, acho que é legal a gente escutar um pouco dele, para ter uma divisão de experiências. E eu, como responsável na América Latina para essa área, pela Rio, vou também dividir um pouco do que, quando ele estiver falando, eu vou fazer a tradução do que ele estiver falando, tentar fazer a tradução mais perfeita possível, mas quando tiver alguma coisa que eu acho que foi interessante que eu vi nesses últimos anos que eu estou na Rio, em obras e claims e arbitragens que a gente tem visto em diversos lugares da região, tanto no Brasil quanto no México, Peru, Panamá, Argentina, Chile, estão fazendo trabalho em toda a região. Eu vou falar um pouquinho disso também, que eu acho que agrega e, de repente, é uma divisão de experiência que, se vocês tiverem interesse em saber mais depois, a gente vai estar bastante satisfeito em dividir com vocês. Frank. Bom dia. I apologize for having to speak to you and present to you today in English, but you do not want to hear my Portuguese. Ele falou porque não entendeu que ele está pedindo desculpa já para começar em inglês, mas se ele começar a falar em português, melhor não. As you heard earlier, I've been doing this for 35 years. And so in addition to being old, it means we've seen an awful lot in the company. And for the next few minutes, we are going to speak to you about what we have seen in claims and construction disputes internationally. Felipe will not only be translating, but adding some of the observations we have and what we are seeing on large projects here in Brazil and throughout Latin America as well. First of all, mais ou menos ele, we have to do this way. Mais ou menos ele falou o que eu tinha falado, então eu traduzi antecipadamente o que ele ia falar. What we are seeing here is a trend that we are seeing and have seen internationally, where change orders are becoming as big, if not bigger, than the original contract. Aqui é uma coisa que a gente tem visto bastante, inclusive no Brasil a gente vê também, em outros lugares do mundo, onde as pedidos de mudança, né, as alterações de contrato acabam ficando maior do que o próprio contrato original. Então, assim, aqui é uma brincadeira, mais ou menos, mas provavelmente um dono de construtora, alguém que trabalha com obra, gastou bastante dinheiro com mudanças, com pleitos, e assim, tem parte do que a gente quer mostrar hoje aqui, que isso aqui não deve acontecer. Então, vou mostrar assim, pode acontecer, e se acontecer, tem que ser tratado de forma natural, como o Edson explicou, né, de forma bem técnica, mas a ideia é assim, tentar prevenir. Então, vou falar um pouco disso também. When looked at from afar and a distance, it's just a funny picture. However, when it gets closer to home, it becomes a reality. Então, olhando de perto, a gente vê o que é, né? Que a gente vê o contrato original pequenininho, a mudança desse tal, que é a parte grande, né? Aqui a tradução é contrato original, que é o barquinho salva-vidas ali, e a lancha grande mesmo, né, são as mudanças. Os adicionais de escopo. I think that everybody in this room would admit that the word construction claim is a dirty word and something we don't like to hear on construction projects. Então, assim, a primeira ideia que vem na cabeça, e o Frank entende que também pode ser vista assim por muitas vezes, quando você escuta a palavra claim, já vem uma impressão negativa. Né? Fala, pô, claim. However, what we found over the years is, and we're asking the question, are claims inevitable as projects get bigger and more complex? And what we have found is even successful projects have changes and or claims. And the key to a successful project is how you handle those, not that they exist. Então, uma pergunta que tem sido feita ao longo dos anos, e a gente vê no Brasil também cada vez mais se fala disso, dá para evitar claims? E a realidade é que quase nunca. A verdade é que, como o Edson comentou também, o contrato original ele tem que prever muita coisa. E em obra, né, não tem nem como explicar para a maioria de vocês aqui o que é. Mudanças vão acontecer, as coisas acontecem. Então, como você lida com elas? Essa é a chave. We say the parties are typically islands of self-interest when we speak.
And what we mean by that is that every party to a contract has its own interests. The contractor is interested in making as much money as possible. The engineer, while he wants a successful project, also wants to make as much money as possible. The owner wants to pay as little money as possible, but he wants the best project he can get in the world. Então, parte da explicação disso é que as partes envolvidas, as principais partes envolvidas numa obra, elas têm seus próprios interesses. Isso não tem como ser diferente. Então, a pessoa que está, o construtor, ele quer ter o melhor lucro possível. Natural, quem não quer? O pessoal do gerenciamento também quer ter o melhor lucro possível. Como que isso pode ser diferente? E a pessoa que está contratando, o dono do projeto, ele quer pagar o mínimo possível, tendo o melhor possível. Então, isso faz parte do dia a dia mesmo. Então, a gente fala, a obra nasceu para dar errado, assim, nesse sentido. Não tem nada que vai dar certo. Vai ter um monte de coisa que vai dar certo, mas vai ter diferença. Vai ter diferença. The obvious conclusion is that the best way to handle claims is to proactively anticipate them and plan for them. And that's always difficult because you're planning for the unknown. You know how to design a foundation. You know how to design a steel member. How do you design a defense or putting forth a claim? You don't know. Então, assim, de novo, a chave é tentar ser preventivo, né? De novo, a dificuldade. Como é que você faz isso de forma preventiva? Você está construindo alguma coisa, você vai encontrar, por mais que você faça bastante análise inicial, você vai encontrar condições diferentes. Então, ele está falando que como é que você vai planejar tudo que vai acontecer ao longo de uma obra, que às vezes demora 2, 3, 5 obras, às vezes 10 anos. Como é que você vai prever o que vai acontecer? Não tem jeito. And just a quick thought is, the risks that cause claims can be mitigated if you handle them up front and give them thought. So you don't know the situation that will happen, but you must have the right protocols and procedures to handle them when they do happen. Então, os riscos, a importância de você identificar riscos e estar preparado para lidar com eles. Então, se você tiver métodos, metodologias, processos, estiver preparado para lidar com eles quando eles acontecerem, vai ser uma tratativa muito mais tranquila. Então, eles vão acontecer. Alguns sim, alguns não, alguns mais, alguns menos. Mas é importante saber como lidar com eles quando isso for acontecer. I think we can all agree construction is a risky business. As a contractor, you put your money on the line and you say, I'll do this for X number of dollars. And very often the changes come and you can't do it for X number of dollars. So contractors are always the ultimate gamblers. Então, a construção por si só, como eu comentei antes, é um evento que envolve risco. E assim, o construtor acaba sempre levando muito risco com ele, porque ele está falando que vai construir aquela obra. Né? Como é que ele vai construir aquela obra com tantas variáveis, né? É difícil de prever. Então, existem métodos e, óbvio, ter o contrato mais completo possível, etc., mas há risco. So risk is a key element and a key aspect of all construction projects that we have to deal with. There's many different entities involved. That makes it very complex and very difficult. Então, parte da complexidade e da dificuldade de identificar e mensurar os riscos é que são várias partes envolvidas sempre numa obra. Projects are getting more and more and more complex every day. There are more and more engineers involved. No longer do you go to one engineer. You have an engineering team. You have sometimes teams of contractors. You have suppliers. You have very sophisticated systems. So the complexity of projects is increasing every day. Então, os projetos estão cada vez mais complexos. Tem a ver com, o Frank comentou, né, você não vai mais conversar com uma empresa, você não vai mais conversar com o engenheiro que está tocando a obra. Hoje em dia você vai falar com um monte de gente. Então, cada vez mais difícil, tem a ver com a própria natureza dos projetos. Né? Você pensar em alguns segmentos específicos, como mineração, por exemplo, é natural. Assim, primeiro, os projetos que aconteciam antigamente eram aqueles que estavam ali mais fácil. Né? Melhor qualidade de minério, está mais fácil de chegar, mais fácil de transportar. As empresas que querem entrar nesse mercado começam cada vez a achar a coisa mais complicada para fazer, porque os que eram mais fáceis já estão identificados. Então, estão mais longe, está mais difícil de chegar, está mais difícil de escoar material, não tem gente lá perto, então cada vez mais complexo. I'm going to take the next couple, if that's okay, Felipe. Sure. You have a high degree of interactivity between purchaser and supplier, and there's an expectation of and provision for substantial levels of change to the specified scope of work. The more complex it gets, and depending upon the type of contracting mechanisms you are using, you will have short lead times, you will have long lead times, you will have a lot of interaction between all the various levels, and the expectation that the owner is going to change his mind or unexpected conditions are going to occur. Eu estava comentando mais algumas coisas que a gente já tinha falado que tem a ver com
mecanismos que você deve pensar na hora que você está pensando no projeto, na hora que você está contratando o projeto, para você poder lidar com as diferentes situações que vão acontecer ao longo dele. Então, prever, né, tentar pensar nos riscos que podem acontecer, pensar em quão importantes eles podem ser e como lidar com eles. Isso vai ser importante para você não ter muito problema na hora que eles acontecerem. You have the complexity of sequencing. Owners want their projects in a shorter period of time. They want them as fast as possible. So schedules are getting more and more complicated and difficult. You have the interactivity of the various members on the job that all has to be coordinated, interdependencies between the suppliers and the various subcontractors. You also have site-specific activities and interaction with existing neighboring infrastructure, all contributing to the risks that have to be considered. Então, bem rapidamente, aqui são itens adicionais que trazem risco para um projeto, que tem a ver com a sequência das atividades, que como planejar elas de forma adequada, as dependências e interdependência entre elas, como planejar e colocar isso dentro de um mecanismo de gestão apropriado. Documento, condições específicas do site, considerar isso, que isso traz riscos diferentes, dependendo de cada projeto é diferente. E também comentou um pouquinho de interatividade entre infraestrutura já existente. Então, para uma obra de metrô, que você tem que passar por debaixo de um monte de coisa, como é que você constrói um prédio do lado de um hospital, e assim por diante. And of course, there's always the weather conditions. E condições climáticas, né? Você nunca vai prever exatamente o que vai acontecer. So the practicality is, with all these risks that have to be considered and all these situations, that projects are rarely finished without any unforeseen problems occurring. And the key is, what are the procedures that we have in our contract to handle those? Because the answer to solving a problem is not just saying no by the owner. Trust me, I have 3 girls. Saying no just doesn't work. Ele está falando, então, como lidar com essas condições quando elas acontecem, né? Ele está falando assim, você, do lado do construtor, chegar para o proprietário e falar, não vou fazer, ou vou sair de campo, não adianta. Ele comentou que na casa dele sabe direitinho como isso funciona, porque ele tem 3 filhas e a esposa, né? Então são 4 mulheres. Dizer não é a resposta. So the constraints of time, money, environment, the engineering complexity are all coming together to create situations that promote claims. And we're going to see in a little bit, mega projects are particularly prone to change. The bigger the project, the more complex, the more prone it is to change, and unfortunately, probably the less likelihood there is in the contract to handle those things that come up. Então, ele está comentando que todos esses assuntos que a gente falou, todos esses riscos, eles fazem parte do projeto, fazem parte de construção, muitos deles vão acontecer, e a complexidade dos próximos projetos, que cada vez são mais complexos, como a gente comentou antes, eles levam a uma condição de que os projetos são suscetíveis a mudanças. Isso vai acontecer, então pleitos vão acontecer. Generally, contractors in this environment and with the Brazilian economy the way it is, contractors who competitively bid work have very little margins to deal with problems that come up. And so therefore, every time a small problem comes up, that margin they used to have is gone. And now they're going to be looking for extras. They're going to be looking for that last dollar on the project. Ele está comentando da realidade da construção, que não acontece só aqui. A gente vê ao redor do mundo, se você entra num processo competitivo, você aperta a margem até onde dá para você conseguir um próximo projeto, para conseguir manter o pessoal trabalhando, para conseguir esperar um momento de crise que nem a gente está passando agora. Isso aqui cada vez mais é a realidade do Brasil hoje, por exemplo, e leva a uma condição que seu lucro sendo menor, qualquer mudança que acontecer, vai embora o lucro. Aí como é que você faz? Né? Trabalhar em prejuízo, a empresa quebra. Então, aqui só mostra que é muito importante a gente entender os pleitos e tratar eles de forma bem técnica e adequada. Oops. And of course, there is the inevitable and the obvious. Owners rarely expect to be paying more for extras. Owners don't like to hear that. Even when there is entitlement, sometimes owners just say no. Ele está falando uma condição normal que você acaba encontrando, né? A pessoa que contratou a obra não quer pagar extra. Eles combinaram um preço antes, a gente entende e vai falar disso, né? A mudança acontece, cada um tem que ser responsabilizado pelas suas e isso tem que ser pago, mas o proprietário não quer pagar. A resposta primeira que ele tem na cabeça, na hora que você vai conversar com um assunto de pleito, já é não. Mega projects in particular have a very poor record of staying on time and on budget.
And you would think that when you're starting a mega project, you would have the time and the resources to do the proper thing up front. Ele está falando que naturalmente, assim, ou historicamente, a estatística mostra que os grandes, quanto maior o projeto, mais difícil deles serem construídos dentro do tempo, dentro do prazo. Até o escopo muda muitas vezes. Então, quanto mais complexo, maior a possibilidade dos problemas deles acontecerem e deles serem realmente impactantes. There is a book and a study done. This is a textbook that is used at the Oxford School of Business, and it is called Mega Projects and Risk. And it did a survey of some of the mega projects conducted around the world. And the table you see here are the overruns of some of those projects. And to update it, I can add one more. We're working on the Panama Canal. The Panama Canal was originally estimated about $6 billion. Right now it's at about $8 billion and climbing. So mega projects in particular have a very poor record of staying within cost and within budget and within schedule. 8 billion in claims, you said? I'm sorry? 8 billions in claims or in total? No, total. Okay. Então, ele está comentando que esse aqui, assim, existe literatura que mostra isso. Esse é um livro, não é uma propaganda específica, é porque a gente tem gente que faz parte de um programa em Oxford, é um mestrado de gerenciamento de programas, e um dos livros utilizados nesse programa é esse aqui, que tem algumas pesquisas, tem algumas estatísticas interessantes que a gente gosta de dividir. Então, aqui está mostrando alguns projetos e mostra o total de custo extra que eles tiveram ao longo do projeto, e o Frank comentou de um projeto no qual a gente trabalha já há bastante tempo, no DRB. Na verdade é um DAB, lá, um Dispute Adjudication Board, que é o canal, que é as obras de extensão do Canal do Panamá. E lá ele falou, é um exemplo grande, que é um projeto que foi orçado inicialmente em $6 bilhões e já está em 8. Então, $2 bilhões de pleito. É bastante dinheiro, né? Mas, então de 4 para 40, né? They're saying that in Brazil we have some cases that, originally budgeted at 4 and they finished at 40. So claims are big here too. Os claims são bem grandes aqui. So one of the conclusions I would leave with you are disputes on construction projects are inevitable. They're endemic. In other words, they're embedded and inherent in construction projects. And there's many variables that must be able to be recognized, defended, and resolved early so you can keep these as low as possible. Então, a conclusão é que os pleitos são inevitáveis. Não, é impossível você ter uma obra que não vai ter diferença. A menos que um dos lados deseje não perseguir um pleito, não pedir essa diferença por qualquer motivo, mas as diferenças vão acontecer, não tem jeito. Então, existem várias variáveis e o que a gente diz é que elas têm que ser tratadas de forma técnica, objetiva e direta. Daqui a pouco acho que a gente vai falar um pouquinho que parte de ser técnico, por exemplo, o que o Dr. Edson falou do IBAP, da norma que foi construída, com a liderança dele, inclusive, coordenação, né? Isso é mais uma forma de trazer um pleito e apresentar ele para um proprietário de forma adequada, de forma séria, de forma... Assim, tem coisas que a gente via, aqui não é tradução mais agora, nesse segundo, mas tem coisas que, quando eu comecei na Rio, eles me perguntavam, pô, mas deixa eu ver esse caso aqui. Aí a gente mostrava o pleito para ele, ele falou, mas cadê o pleito? Eu falei, não, esse aqui é o que o construtor mostrou, ele está mostrando o que aconteceu, o prejuízo, e ele está pedindo dinheiro de volta. Ele ficava assim, pô, mas como? Ele não está mostrando assim, os eventos específicos que aconteceram, identificando bem as causas, como isso está impactando, quantificando o efeito, como que isso impactou o contrato original. Então, ele ficava um pouco surpreso de ver que lá tem também, mas assim, a gente vê ainda que precisa melhorar bastante nesse sentido, e acho que parte do que a gente está vendo hoje em dia é um movimento na melhora do tratamento de pleitos dentro do Brasil. Acho que isso é muito bom, um momento muito bom para isso. E que ajuda, depois do TCU, a ficar mais tranquilo quando ele olha um documento. Ele vê, aconteceu um impacto. Por quê? Por causa desses eventos. Quem é o culpado? Esse é o culpado X, esse é o culpado Y. E agora, como que isso impacta no final? Como que isso atrapalha o resultado final do projeto? Então, fazer esse link é bastante importante. In particular, internationally and throughout our experience, EPC contracts, where you have the engineering, procurement, and construction under one entity, have led to some of the largest disputes and claims that we've ever dealt with in our history. And that may seem a little curious, but the reason, and we could spend a lot of time discussing that, and I'd be happy to answer questions, but the reason for that revolve around
the design development versus a scope change. Or in other words, what the owner thinks it's going to get in an engineering and an EPC contract and what the contractor thinks they're going to deliver. Então, que ele está fazendo um comentário que eu achei interessante dividir, é que ainda eu vejo bastante assim na região, não é só Brasil, na região a gente escuta muito falar, não, mas meu contrato, principalmente o proprietário, né, meu contrato é um EPC, estou tranquilo, não vai ter pleito, já negociei com o cara, ele me falou que vai entregar essa planta pronta na tal data, tal valor. Só que a gente vê internacionalmente, o EPC é onde tem os maiores pleitos, onde a gente vê as maiores diferenças. Então é bastante importante entender que não é só o contrato que resolve tudo. Tem muitas outras coisas que têm que ser olhadas, tanto do lado porque o construtor acha que vai entregar uma coisa e o proprietário está esperando outra. Então, existem muitos assuntos a serem tratados entre uma coisa e outra. Assim, e ter um contrato de EPC não é a solução única para o assunto. So the lesson is that project and site personnel that are on the front lines, or the project people, must all be trained and educated and have to understand both the contractors and the company's rights and obligations regarding the claims. And so whether you're going into an EPC contract, a design bid build contract, whatever your forum that you're going into, everybody needs to understand the rights and responsibilities of the parties, or you're going to end up in a Panama Canal situation where you have $3 billion in claims sitting there. Então, ele, mais uma vez, reforça a importância do entendimento e deixar bem claro quais são os papéis e responsabilidades de todas as partes e que não só você acha que você entendeu. É importante você entender que o outro lado entendeu também e ele entender que você entendeu. Então, essa parte de comunicação, tanto escrita quanto comunicada em forma de reunião, de minutas, etc., né, de atas de reunião, isso é bastante importante. Está todo mundo na mesma página, que a gente fala, né, em inglês. Okay, so we've talked about this word claim, and we said everybody would agree it's a dirty word. But is it? What really is a claim, a construction claim? Well, we thought we'd give you some definitions. Number one, a claim is a demand or an assertion by one of the parties seeking as a matter of right an adjustment or interpretation of the contract. Então, ele fala que a importância também de definição da palavra claim, né, o que quer dizer exatamente. Então, a gente tem algumas definições aqui. Uma delas aqui é uma demanda de uma das partes por pedindo uma coisa que ele entende que ele tem direito. Então, não é para ser um palavrão, é uma coisa que aconteceu diferente do que foi combinado, então isso tem que ser ajustado. So basically, a claim is really just a demand by one party to the owner for an interpretation of the contract for either money, an extension of time, or relief of some contract term. So in this sense, it's nothing more than a change order that hasn't been resolved yet. And so when we hear the word claim, I want to make sure that we're not thinking it is a litigation, it is a lawsuit, or it is an arbitration or a dispute. All it is a request for an extension of time or money, just like a change order. Então, eu vou tentar acelerar a tradução, que a gente está com o tempo um pouco apertado, mas o que ele quer dizer é que, de novo, não é para, quando a gente escutar a palavra claim, a gente entender que é uma coisa ruim. Na verdade, é uma demanda que, a princípio, tem um entendimento de uma das partes que ela tem o direito de ter essa demanda, e ele está pedindo mais dinheiro ou mais prazo, e por algum motivo. Se acontecer alguma coisa que não foi culpa dele, isso tem que ser ajustado. So what are some of the common causes of these claims? From the contractor's view, construction claims are generally caused by differing Por favor, fique à vontade para perguntar ou para pegar a palestra. I'm just rushing to... Yeah, good. I just want to point out, there have been a number of studies done, and it's our experience as well, that the number one cause of construction claims universally on jobs is generally problems with the contract documents, whether they be errors and omissions or ambiguous specifications. The number one cause. And I point that out because that seems to be the number one thing we can prevent. We can spend more time up front and do a better job with our documents that we give to the contractors. Então, ele comentou que existem estatísticas mundiais que mostram que o principal problema, assim, a principal causa raiz para pleitos são problemas na documentação. Então, como você documenta o que foi combinado, o que foi pedido pelo proprietário, o que foi combinado e o que vai ser entregue. Como que isso fica apresentado no documento? Uma coisa que a gente vê um problema enorme acontecer é que o contrato é feito por advogado, os anexos são feitos por engenheiros e eles não se falam. Linguagem diferente, às vezes parecem dois projetos diferentes. Então, isso é documentação. Como documentar de forma adequada, como gastar tempo antecipadamente de forma adequada para tentar prevenir o problema. E esse é o principal problema. A causa raiz, essa é a principal causa raiz.
And as you can see quickly on the owner's side, causes of claims against the contractor, the two biggest ones are defective work or delayed performance by the contractor. E aqui tem alguns exemplos também dos principais tipos de problema causados do lado do proprietário. This is just a real quick graphic to show what we were just talking about. Here is the source of another survey that shows the sources of construction change orders, not claims, but just change orders. And you will see the number one, the biggest piece, is owner-requested change orders. But if you take that out, unforeseen conditions, architect engineering omissions account for about 35%. And most of the surveys lump those two categories together. Aqui ele comenta um pouco as estatísticas e as principais causas. Ele comenta, tirando as solicitações e pedidos de mudança por parte do proprietário, a principal causa é aquilo que a gente estava comentando, que são mudanças, erros e documentação mal feita. Então, que ele comentou isso antes é importante também, porque isso é uma coisa que pode ser prevenida. É uma coisa que a gente tem controle, a gente consegue documentar melhor as coisas. É uma questão de gastar mais tempo e energia para fazer isso bem feito. So another study that was done by the World Bank for 92 projects found an amazing result. And they found that only a handful of the 92 projects had any kind of thoughtful risk analysis showing any kind of good practice in construction. Então aqui tem uma estatística do Banco Mundial que mostra que mais ou menos 5 de 92 projetos que foram estudados tinham boas práticas de gestão de risco. E esse aqui vem daquele mesmo livro também, né? Então está mostrando projetos que tiveram problema. Então, de 92 projetos com problema, só 5 tinham boas práticas de gestão de risco. Acho que mostra uma correlação invertida, né? Então a gente acha que ter boa gestão de risco ajuda a prevenir esse tipo de situação. I apologize that we're going very quickly, but we have very little time, and we're showing this chart as we're running late. We're showing this chart, and I will not go through a lot of detail or explanation, but we wanted to show you this chart just to show you the various ways that are used around the world to resolve claims once they come up. Aqui é um gráfico que a gente usa para mostrar as diferentes metodologias de gestão de resolução de disputas quando elas acontecem. E a ideia é que a gente sempre tente ficar mais para esse lado de cá, né? Tentar evitar chegar em arbitragem, etc. What it's meant to show is that along the bottom is the control of your outcome. And as you come further out this way, you start losing control. The parties for construction lose control of the outcome. As you go up the vertical axis, as you go further up, the cost of resolution gets higher and higher. And the point here, without going through all of the mechanisms, is once you cross this red line, you now start to get other people involved in the resolution of your claim, meaning arbitrators, lawyers, judges, and you lose control. So the objective is, when there is a claim, to keep the resolution on this side of the red line, to keep the costs down and keep control in the hands of the parties that are dealing with it, rather than lose control and have to go through lengthy arbitrations or litigations. Então aqui tem o gráfico, praticamente ele mostra qual o seu controle sobre o processo, qual o nível de controle que você tem, quanto você pode influenciar na decisão versus o custo. Então, quanto antes você resolver o problema, vai ser menor o custo e mais controle você tem da situação. Quanto mais você deixar ele avançar, ele vai ficar mais caro e você vai deixar a decisão na mão de um terceiro, como você vai envolver um árbitro, você vai envolver um juiz, você vai envolver um mediador. Então, você começa a perder um pouco o controle da tomada de decisão para a resolução do problema. Very quickly, in another study, the Project Management Institute of America, which many of you may be familiar with, also did a study on project management and what causes disputes and claims. Their conclusion was that 56% of any project is at risk due to ineffective communications. Aqui é um estudo do PMI que a gente achou bacana dividir também, que mostra que aproximadamente 56% dos projetos com riscos, que estão encarando risco importante, a causa raiz era a documentação ineficiente, documentação defeituosa. And we're moving very quickly through them, but their conclusion was that 1 out of every 5 projects fails due to poor communication. Então a conclusão era que 1 a cada 5 projetos falhavam, então tinha custo adicional, tinha prazo adicional por má comunicação. E isso envolve muita parte documental. So a key ingredient in any successful project
is clear, efficient, and effective communication between all the parties. That means good contract documents as good as good contract management techniques. Aqui de novo falando sobre a importância da comunicação. Eu vou passar rápido porque The conclusion we want to leave you with today is that changes will happen. Deal with them up front, deal with them early, because like my daughters who ask me for money, just saying no doesn't make it go away. Então, que ele falou que não tem, a conclusão e a mensagem final nossa é: mudanças acontecem, vão acontecer, não tem jeito. Então, tratem elas, tratem de forma objetiva, de forma adequada, profissional, que elas vão acontecer. Então, ele comentou de novo, falou, igual na casa dele, quando minhas filhas vêm em casa pedir dinheiro, não adianta falar não. Tem que tratar o assunto de outra forma. Acabou, gente. Obrigado.